Boa noite, meus irmãos. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Abacuque. Nós vamos expor hoje, no culto da noite, todo o livro de Abacuque, mas de uma maneira bem superficial. Vai ser um voo rasante no livro de Abacuque, com um drone passando ali por cima e tirando as lições que Deus pode nos dar a respeito desse livro. Vamos orar. Vamos pedir iluminação ao Senhor, o Espírito Santo, para que Ele possa falar aos nossos corações. Santo Deus, clamamos a Ti mais uma vez, Senhor, porque somos Teus servos e somos totalmente dependentes de Ti. E se não for por Tua iluminação, por Tua graça, por Tua misericórdia, nada poderemos fazer. Não é uma questão de retórica, não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de totalmente dependência de Ti. E somos Teu povo, Tua igreja, e queremos e ansiamos ouvir a Tua voz nesta noite. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Já faz um ano de pandemia, fez essa semana. Já faz um ano de sofrimento, ansiedade e angústia. A verdade é que parece, nesses últimos dias, nós tínhamos a impressão que aquela bendita curva, que todo mundo fala, ela estava descendo. Mas parece que ela está no seu ápice. Parece não, está. Nós estamos a cada dia dessa semana batendo recorde após recorde de mortes no Brasil. O Brasil, se eu não tiver perdido nos noticiários, está próximo de se tornar o epicentro das mortes no mundo. E a pergunta que nós podemos estar fazendo no nosso coração nesta noite, durante toda essa semana, é: aonde está Deus nisso tudo? Aonde se encontra Deus nisso tudo? E para tentar trazer um azeite, um afago, uma resposta da parte de Deus, eu quero que os irmãos fiquem muito atentos ao livro de Abacuque, que vai trazer esse tipo de questionamento. Na verdade, Abacuque é um profeta do Velho Testamento, em que ele vai se colocar diante de Deus e vai questionar Deus a respeito do seu agir. Vai questionar Deus a respeito do que ele deveria ou não deveria fazer. Ele se coloca diante de Deus e questiona e se queixa para esse Deus. E basicamente o livro ele se divide em uma primeira queixa de Abacuque, aí nós temos a resposta de Deus para essa primeira queixa. Depois Abacuque ele faz uma segunda queixa, Deus responde essa segunda queixa. E aí Abacuque ele, no final de tudo, ele faz uma oração, um salmo, um cântico para o Senhor, diante de toda essa experiência que ele teve ali com Deus. Não vamos perder muito tempo, porque nós temos muita coisa para ver, meus irmãos. Então vamos logo na primeira queixa de Abacuque, no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Eu vou ler e os irmãos prestem atenção. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão,
A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Qual é a situação aqui? A situação é que Abacuque, ele é um profeta do Senhor. Qual é o papel, a função de um profeta? O profeta, ele apresenta Deus ao povo. É o inverso, por exemplo, de um sacerdote. O sacerdote apresenta o povo a Deus. E Abacuque, como um profeta, ele observava ali o povo, ele via as coisas erradas que o povo estava fazendo, o não cumprimento da aliança, e aí ele confrontava. Como o profeta ali confrontou Davi, o rei Davi, quando ele estava em erro, o profeta Natã confrontou. E Abacuque, ele confrontava o povo e ele via que havia um grupo ímpio, um grupo que não se convertia dos seus maus caminhos. E por ele saber que o povo de Israel estava dentro de uma aliança com Deus, uma aliança onde, como se fosse um contrato, cada um tem o seu lado, o seu algo ao fazer, a sua parte do contrato a se cumprir. Como ele estava vendo que o povo de Israel não estava cumprindo a sua parte, ele se volta para Deus. E ele diz: Deus, até quando você vai ficar parado diante de toda essa impiedade? Até quando você não vai agir diante desse povo que não dobra os seus joelhos diante de ti? Diante desse povo que não cumpre a sua aliança contigo aqui? Abacuque está clamando por justiça da parte de Deus para o povo de Israel, aquele povo ímpio. E ele apresenta a Deus essa queixa. Deus estava demorando, na visão de Abacuque, Deus estava demorando de agir, de trazer juízo. Dentro da teologia sistemática que Abacuque tinha de Deus, Deus estava demorando de agir. Dentro do conhecimento que Abacuque tinha de Deus. E aí Deus responde. Dos versos 5 ao 11. Ele diz: Vede entre as nações e olhai. Maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis. Não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Essa nação poderosa que, quando você vê ela no campo de batalha, parece que ela está dominando toda a terra. Eles se estendem de tal forma no campo de batalha que não dá nem para você respirar. Os caras respiram sangue. Os caras, eles são amantes do assassinato. Eles se estendem de tal forma diante da terra que eles matam sem nenhuma piedade. Deus está dizendo que Ele vai levantar esses homens. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Ela não busca a sua justiça em nenhum outro lugar, senão nela mesma. São eles próprios, esses guerreiros, que fazem a sua própria justiça. São eles que dizem o que é certo e o que é errado para eles mesmos. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como uma águia que se apressa para devorar. Aqui ele está colocando uma hipérbole, dizendo que os caras são tão rápidos que ninguém pode escapar deles. Eles todos vêm com violência e a sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Esse vento oriental é um vento quente. Quando ele bate ali no Mar da Galileia, ele é o responsável por várias tempestades ali.
Se você observar nos evangelhos, quando fala, bateu um vento oriental ali no mar da Galileia, e aí se levantou uma grande tempestade, porque ele é um vento quente, que vinha do deserto. E aí quando batia com a corrente fria, criava essa coisa espantosa. Peraí. Eles todos vêm com violência, sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Se os irmãos lembrarem um pouco, as cidades nessa época elas eram instituídas em cima de montes, de montanhas. Porque ali você tinha a visão de toda a planície. Você tinha uma visão privilegiada, porque se um exército viesse lhe atacar, você não era pego de surpresa. E o fato de também estar acima de uma montanha, criava-se também muralhas enormes para que não pudesse se invadir. Mas só que esse tipo de situação não amedrontava os babilônios. Porque o que acontece? Eles cercavam ali, cercavam a entrada, não deixavam entrar. A cidade ela tinha que sobreviver lá dentro, com o mantimento que tinham lá dentro, não podiam sair para pegar mais nada, e com o tempo ele ia minando as forças. Mas não só isso, eles começavam a fazer rampas de areia para poder subir nessas muralhas e invadir as cidades lá dentro. Se você estudar um pouco de arqueologia bíblica, você vai ver nos escombros dessas cidades rampas. Ainda hoje, desses grupos de guerrilheiros que entravam dentro da cidade. Então era uma tática de guerra que eles usavam. Então muralhas não eram suficientes para poder segurar os babilônios. Então passam com o ímpeto, verso 11, então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, este cujo Deus é o próprio Deus. O que Deus, o Deus Senhor nosso, está dizendo para Abacuque? Não se preocupe. Você não está clamando por justiça? Não se preocupe. Eu vou levantar a Babilônia para derrotar você, para massacrar você, para levar vocês em cativeiro um povo que gosta de sangue. Eu vou levantar para destruir esses ímpios. Abacuque, peraí, eu não estou entendendo. Eu estou dizendo para você atacar só o grupo ali, o grupo que está, o fermento que está fazendo mal. Eu não estou entendendo Deus. É o questionamento que ele vai fazer agora. Do verso 12 até o capítulo 2, verso 1. Observe. Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Olha, ele já vai colocando, ele vai mostrando tudo o que ele sabe sobre Deus, né? Ele vai mostrando olha Deus, tu não és o santo de toda a eternidade. Não morreremos. Aqui, meus irmãos, existem versões, talvez na Bíblia dos irmãos tenha não morrerás. A diferença aí entre morreremos e morrerás é a letra hebraica. Para uma coisa é um tracinho assim, como se fosse uma vírgulazinha, mas só que lá em cima. E o outro tem uma perninha maior. Então cabe, uns escritos vão colocar uma coisa, outros escritos vão colocar outra. Mas isso não tem tanta importância. Em algumas versões vai estar morreremos, como na minha aqui vai ter morreremos. Na de vocês talvez morrerás. Morreremos, a pessoa entendeu que está falando do próprio povo de Israel. Não morrerás, aqui está colocando como se Deus não morrerás. Como se Abacuque estivesse colocando isso para Deus. Mas, ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabelecestes para correção. Ele começa a questionar Deus aí. Ó, tu não és o santo, tu não és o Deus desde a eternidade. Como é que você estabelece este povo para juízo?
Ó rocha, tu estabeleceste eles para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Isso ele está colocando, se em um momento o povo de Israel se colocava no grupo de injustos, agora ele já coloca, como é que você vai pegar um povo mais injusto ainda para tentar corrigir Israel? Olha como o Abacuque está colocando. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? Ou seja, ele está colocando o seguinte: os peixes não têm ninguém da espécie deles. O peixe, por natureza, não é como, por exemplo, os leões. Leões não tem um líder, né? Ali da manada, do seu grupo. Os peixes não têm. Então o Abacuque está questionando, vai colocar o seu povo como esse povo que não tem uma liderança, como estão ao léu, estão jogados, estão completamente desprovidos. Verso 15. O adversário levanta a todos como um anzol. Não bastasse você deixar esse povo sem liderança, não bastasse deixar esse povo sem alguém para guiá-los, você vai permitir que uma outra espécie, um outro grupo, ou seja, os babilônios, os arranquem, os tirem, os matem, apanham-os na sua rede e os ajuntam na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso. A sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem impiedade os povos? Abacuque questiona a Deus. Abacuque coloca a sua queixa diante de Deus. Deus, eu estou pedindo para você agir com justiça com relação aos judeus, mas não precisa trazer um outro povo muito mais asqueroso, muito mais sanguinário para matá-los, para fazê-los cativos. E nós sabemos que isso aconteceu, né? Essa promessa ela se cumpriu. Ali em torno de 500 e alguma coisa, lá no final dos anos 500. E aí Abacuque encerra a sua queixa com o verso 1 do capítulo 2. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia e ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Ou seja, ele disse, olha, eu estou lhe questionando e eu quero ver a resposta. Daqui ninguém me tira. É isso que Abacuque está falando para Deus. Daqui não saio e daqui ninguém me tira. Enquanto eu não ver a resposta. O profeta questiona a Deus em uma espécie de confronto do seu conhecimento sobre Deus e a atitude do próprio Deus em juízo sobre o seu povo. Aparentemente, na cabeça de Abacuque, a prática que Deus iria fazer não bate com o conhecimento que ele tinha sobre Deus. Ou seja, ele queria pegar Deus e colocar Deus numa caixinha. Dizer, olha, dentro do conhecimento que eu tenho sobre o Senhor está agindo da maneira errada. Dentro do conhecimento que eu tenho de ti, está errado o que o Senhor está fazendo. Não está batendo com o meu conhecimento. E eu quero resposta. É isso que Abacuque está fazendo. Mas aí Deus se levanta e responde a Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas. Nem pergaminho não.
não é em papel, para que esse papel se acabe, não. Escreva em tábua, para justamente trazer a memória da importância. O que foi escrito em tábuas? Era muito importante. A lei. Deus aqui está dizendo, olha, escreva porque o que eu vou dizer é importante. Então escreva em tábua. Para que nem o tempo coma isso, destrua isso. E ele acrescenta, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, aqui ele está falando dos babilônios. A sua alma não é correta. Ele confronta aí. Ele sabe que os babilônios não são corretos. Vocês já ouviram aquela frase de Lutero? Que o diabo é o diabo de Deus? O diabo, ele só age se Deus quiser. Não existe, nós temos na nossa mente ocidental, por tantas religiões que vão nos cercando, nós temos em mente que existe uma batalha espiritual e que, nossa, Deus está ali o tempo todo, os anjos guerreando, aquela coisa toda. Não, rapaz. Entenda uma coisa, o diabo está derrotado e ele não tem poder de nada. Deus, entenda uma coisa, só para não estar ainda na aplicação não. Mas essa pandemia todinha, quem enviou foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Deus não está num canto do universo com medo do coronavírus. Não está. De jeito nenhum. Então Deus, ele levanta os babilônios e ele sabe que eles são arrogantes. Mas ele continua. Ele diz, olhe, o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro. O que era o vinho? O vinho era fruto do despojo de guerra. Quando os babilônios eles guerreavam, e aí eles avançavam e conseguiam vencer um outro povo, eles pegavam os despojos, eles ficavam com animais e tudo mais. E ficavam inclusive com vinhos. Mas só que esse vinho que é símbolo de alegria, esse vinho que é símbolo de regozijo, para esse povo arrogante, é traiçoeiro, porque os embebedavam e os deixavam fracos. Deus está colocando aqui. O homem arrogante, ele não permanece. Seu desejo é impetuoso como o Sheol. Algo profundo, algo obscuro. Como a morte nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Não farão, aqui ele começa uma sessão de ais. O que são os ais? Os pesares. O que Deus vai colocar para esse povo. Aqui ele está mostrando para Abacuque que ele vai usar os babilônios sim, como usou. Se vocês lerem os livros históricos, os irmãos vão ver. Daniel foi cativo na Babilônia. Deus usou os babilônios para castigar o povo de Israel. Mas ele mesmo já dizia que iria levantar um outro povo para massacrar a Babilônia. E aqui ele começa com uns ais dizendo isso. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele?
E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até aquele será assim? Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão estremecer, então servirás de despojo para eles? Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para que pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede, e a trava lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra, bebe tu também e expõe tua incircuncisão. O cálice de tua mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. E se os irmãos lembrarem um pouco da história, Deus vai levantar os persas, com Ciro ali comandando, e vai derrotar os babilônios. Deus é um Deus, como nós acabamos de cantar, Ele é um poderoso Deus, que nada o surpreende, nada o surpreende. Ele está no controle de todas as coisas. E aqui nesse trecho, numa série de 5 oráculos distintos, com os ais que eu falei, zomba-se da Babilônia. Judá não está pranteando a queda iminente de seu sucerano, mas emprega a forma literária de um pranto para ridicularizá-la. Embora ela parecesse invencível quando Abacuque falava, o poder de Deus o derrubaria em 539 a.C. E nos versos 18 a 20, há uma mudança, e continua nessa mesma sessão, mas há uma mudança aí que é importante a gente citar, né? Porque o autor, ele muda, ele não começa com um ai, mas ele coloca um ai lá no meio, justamente para trazer atenção a isso aí. Observe, para que serve a imagem esculpida por um artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A Babilônia busca seu próprio bem-estar, não apenas mediante a violência e o saque, mas ela vai mais fundo. Ela também, por meio escuso, ela faz ídolos que são impotentes. Esses ídolos, eles não têm poder nenhum. Eles não podem ouvir nem falar. E aí no verso 20, Deus fala a Abacuque, falando dos babilônios, ele diz, olha, ele contrasta esses ídolos com o Deus verdadeiro. Enquanto esses ídolos não podem falar, enquanto esses ídolos que não ouvem e não falam, cale-se diante de Deus toda a terra, o único Deus que pode falar. Cesse toda falaria diante desse Deus que ninguém pode falar diante dele.
porque Ele é o Deus, o único Deus, o soberano, o Rei de todas as nações. É por isso que Ele não hesita em cumprir a sua justiça, porque Ele não era só Deus de Israel, Ele é o Rei de todas as nações, e todas as nações estavam sob a sua mão, sob o seu poder, e Ele faz com o que Ele quiser, com quem Ele quiser. Ele é Deus. E Ele queria mostrar isso para Abacuque. Abacuque, ok, você está questionando, você está fazendo as suas queixas, mas entenda uma coisa: o Deus aqui sou eu. Quem comanda aqui sou eu. Eu tenho o poder de tudo em minhas mãos e eu faço o que eu quiser. E aí Abacuque entende isso. E Abacuque muda o tom da sua conversa com Deus. E diante dessa resposta, dessa segunda resposta de Deus, as queixas de Abacuque se transformam em louvor. As queixas de Abacuque se transformam numa oração. Observe, a oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Verso 2, uma petição. Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz com que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A postura do profeta muda completamente. Ele entendeu a soberania de Deus e que sua vontade está acima de qualquer desejo humano. Ele clama a Deus que na sua justiça não esqueça do amor. Olha que diferença. Olha que diferença. Dos versos 3 a 15, nós vemos a poderosa presença de Deus na história. Abacuque, na sua oração, no seu louvor, ele lembra da atuação de Deus na história. Deus veio de Temã e o santo do Monte Parã. Os irmãos têm que, para facilitar para os irmãos, a gente não tem muito tempo mais, mas os irmãos lembrem, aqui, traga à memória o Êxodo, traga à memória, ele vai trazer luz ao Êxodo, a conquista da terra, entendeu? As vezes que atravessaram o Mar Vermelho, o Rio Jordão, então tragam à memória esse tipo de coisa. Agora, ele não traz tudo muito claro, porque ele faz uma coisa que nós deveríamos fazer. Muitas vezes, nós estamos muito preocupados com a gramática da teologia, ou seja, aquela coisa seca, aquela coisa racional da teologia. E nós esquecemos de fazer poesia com a teologia. Esquecemos. E o que é a poesia? A poesia é a gramática aplicada à existência humana, a tentar traduzir a vivência humana na terra. Então, Abacuque aqui, ele faz de uma maneira perfeita, ele traz de uma maneira perfeita, poética, tudo o que Deus fez na história. Observe, Deus veio de Temã e o santo do Monte Parã. Aqui essas regiões são as regiões ali da Transjordânia, está lá no sul. Quando você pega o mapa, está lá no sul, lá perto do Monte Edom, lá da região dos Edomitas. Se você lembrar um pouco, vai sair do Egito, o Egito está aqui embaixo, atravessa o Mar Vermelho,
e aí passa pelo deserto, porque ele poderia vir aqui direto, né? Mas ele vai, passa pelo deserto, aqui está a Transjordânia. Ele dá essa volta todinha para poder chegar lá no Rio Jordão, chegar em Canaã. Então ele está dizendo isso, olha. Vem de lá, já começa a trazer a figura, as imagens desse momento. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem de sua mão e o esconderijo da sua força está ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue. Meus irmãos, se vocês lerem as narrativas históricas, Deus era o principal guerreiro de Israel. Quantas vezes nós não ouvimos que viraram trevas, e aí o povo inimigo começava a guerrear entre si, Deus mandava a peste para poder matar eles. Deus era o principal guerreiro, era o que ia à frente. Para e mede a terra, olhe e sacode as nações, os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem. O que ele está querendo dizer aqui? As cidades que ficavam nos montes, nos altos montes, nas altas colinas, elas eram destruídas, foram destruídas pelo povo de Israel na conquista. O seu andar é acima desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem, ou seja, diante da teofania, da manifestação divina. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Aqui é trazendo à tona tudo o que ele fez. Ele abriu o mar vermelho, ele abriu o mar Jordão. Quando andas montados nos cavalos, nos teus carros de vitória, o teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas, divide a terra com rios, os montes te veem e te contorcem, as inundações das águas passam, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas, o vale de Ajalon. Deus fez parar. Ante o lampejo das suas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira. Sais em socorro do teu povo para a salvação dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Transpassas a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão para me espalhar. Alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Quando eu ouvir, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante da ruína. Aqui ele já muda o tom, ele já muda a pessoa. Aqui ele estava falando de Deus, ele já começa a colocar para ele mesmo. E ele diz que quando ele ouviu tudo isso, o seu íntimo se contorceu, o seu íntimo se estremeceu. Diante das verdades de Deus, diante de Deus na história, diante do que Deus fez. E muitas vezes a gente está reclamando porque a gente não pode sair de casa, porque a gente não pode fazer algo. Eu mesmo às vezes me pego reclamando e a gente esquece de tudo que Deus fez por nós na história. E Abacuque aqui ele diz, olha, diante de todas essas verdades eu estremeço. A fraqueza entrou dos meus ossos, os meus passos vacilaram, aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ou seja, a minha postura já vai ser diferente. Eu não vou questionar o que Deus irá fazer, mas eu vou aguardar em silêncio o que Deus está para fazer. Ele já compreendeu que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. E aí ele vai falar aqui um dos trechos mais emblemáticos da Bíblia. Um dos mais conhecidos. Ele coloca, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale.
e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, eu sei que está passando do tempo, mas fica aí. Fica aí. Fica aí. Ele não disse que iria se chatear. Ele não disse que ia questionar a Deus. Se tudo faltar, eu vou me alegrar. Observe, diante do poder de Deus, ele estremece, mas diante dos problemas, ele se alegra e se exulta no Senhor. O Senhor Deus, por que ele fala isso? Porque o Senhor Deus é a minha força. Ele é que me faz, Ele que fará os meus pés como os da corça. Ele que firmará os meus pés, para que eu possa andar sobre os lugares mais altos. Eu acho que a ilustração mais próxima que a gente pode ter é quando a gente passa lá no sertão aqui, a gente vê aqueles bodes subindo, né? As montanhas, aqueles pedregulhos e tal. Pronto, existiam animais nessa época que subiam esses pedregulhos bem altos. E aí ele está dizendo aqui, ó, é Deus quem firma nossos pés para subir essas montanhas, esses pedregulhos. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá integridade para os nossos pés, para que venhamos nos manter firme. É por isso que eu posso me alegrar. É por isso que eu posso exultar no Senhor. E não me intimidar com os problemas. Não me intimidar com o Covid-19. Não estou dizendo que é para você ter uma atitude negligente. Uma atitude onde você não é respeitoso. Uma atitude onde você não se preserva. Mas isso não pode te invadir de tal forma. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Eu consigo tirar pelo menos 3 doutrinas desse texto. E aí, para ser mais rápido e mais intenso, eu vou já apresentar a doutrina e aplicar. A primeira doutrina que nós podemos tirar é que Deus não entra em crise com a sua crise. Grave bem essa frase. Deus não entra em crise com a sua crise. Você observou que Abacuque, ele coloca Deus na parede, ele questiona a Deus, ele apresenta suas queixas a Deus, mas Deus em nenhum momento diz assim, olha só, Abacuque, você sabe com quem você está falando? Dá uma carteirada assim no Abacuque. Em nenhum momento ele faz isso. Em nenhum momento ele se chateia com Abacuque por ele estar questionando. Sabe por quê? Porque Deus não entra em crise com a sua crise. O lamento e o questionamento sincero são partes importantes de uma busca por um relacionamento sincero com Deus. O coração, já dizia uma música, o coração que nunca duvidou, nunca chegou na fé verdadeira. Quando nós duvidamos, quando nós apresentamos nossas queixas a Deus e não guardamos ela dentro do nosso coração, não internalizamos, e esse internalizar é perigoso. Esse internalizar pode gerar apostasia, quando ao invés de segurarmos isso, a gente apresenta isso para a pessoa certa, o próprio Deus, começa a vir cura interna, começa a haver ampliação dos horizontes.
que resulta no crescimento de uma forma verdadeira. De manhã, pastor Nailson, expondo o livro de Marcos, ele lia ali e ele falava a respeito de Jesus quando ele vai curar um leproso. E o texto de Marcos é muito claro que, movido de compaixão, tocou o imundo. Era proibido tocar as pessoas leprosas. E Jesus, movido de compaixão, toca ali o imundo. Deus é o Deus que estende a mão para nos tocar, se compadece de nós, e Ele não se chateia, Ele não se ira com as suas queixas. Apresente-as a Deus. Não precisa ter receio de apresentar a Deus as suas dúvidas ou indignação. Em nenhum momento Deus coloca Abacuque na parede por tê-lo questionado. Apresente suas dúvidas e insatisfações ao Senhor e trará o azeite para a sua vida. Se você tem questionamento sobre o coronavírus, se você não está entendendo tudo isso que está acontecendo, meu irmão, apresente a Deus. Apresente isso ao Senhor. E Ele irá tratar isso no seu coração. A segunda verdade, a segunda doutrina. O sofrimento como remédio. Embora que de uma maneira quase que inconsciente não desejamos sofrer, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer viver bem, tranquilo, sossegado, sem problemas. Isso é uma atitude quase que inconsciente do nosso ser. Mas a verdade é que o sofrimento nos traz lições importantes. Primeiro enfoque é o enfoque pedagógico. Um pouco de sofrimento aumenta a satisfação com a vida e um sofrimento mais intenso desenvolve em nós melhor caráter e mais compaixão. Eu tenho um conhecido, ele está com coronavírus, ele está muito mal, ele está na UTI. Quando ele estava fora da UTI, há uns dias atrás, alguns amigos fizeram uma videochamada. E aí ele, dentre tantas coisas que ele falou, ele disse o seguinte, eu não vou me ater a tanta coisa que ele falou, mas ele falou algo que me tocou o coração. Ele disse, olha, se eu conseguir sair dessa, eu vou voltar muito diferente. Sabe o que eu vou dar valor? Um copo de água. Um copo de água. Um copo de água. Porque eu não estou podendo beber, e esses dias eu pude beber, e é maravilhoso beber água. O sofrimento nos ensina coisas. Olha o que Luiz Saião fala. A experiência do sofrimento é benéfico, indispensável para o desenvolvimento das capacidades humanas. Do contrário, a humanidade ficaria sempre na infância. Você quer saber como um sofrimento molda o caráter de uma pessoa? Converse com a mãe e um pai de filho especial. Converse com eles. Você vai ver que são pessoas de um coração enorme, altamente cheios de compaixão. Então, o sofrimento, ele tem um enfoque pedagógico. Nos ensina. Mas não só isso, tem um enfoque escatológico, ou seja, que visa o fim de todos os tempos. Fim dos tempos. Enfatiza que a vida transcende a morte e que justiça e injustiça, por fim, receberão a devida recompensa.
O futuro tem a resposta e a solução do que acontece no presente. Embora não saibamos o porquê de todas as coisas que nos acontecem. O futuro vai dizer. As limitações humanas e a tremenda distância entre Deus e o homem não nos permitem saber agora as razões da permissão do mal. Nós não sabemos o porquê das coisas que estão acontecendo agora. Mas no futuro saberemos. Porque agora nós vamos nos levantar contra Deus. A atitude agora é cale-se, silêncio. É por isso que eu louvo a Deus que, por exemplo, o pastor Rafael não está fazendo teleceia, né? Ceia em casa. Isso não existe. Ceia é comunhão na igreja. A igreja junta. Só pode ser ministrada com todo mundo junto na igreja. Se Deus não está permitindo isso, o momento agora é silêncio. Cale-se diante dele toda a terra. É Deus que está mandando isso. Então nós temos que estar aqui do jeito que nós estamos. Você aí na sua casa me ouvindo, eu aqui falando. É Deus que quer assim, não é outra pessoa. No futuro nós vamos entender o porquê disso tudo. Mas não há também só um enfoque escatológico, tem um enfoque da comunhão. Para muitos, o sofrimento traz ruptura com Deus. Essa é a fonte do ateísmo e da descrença. A ideia de comunhão enfatiza que Deus é mais conhecido no sofrimento. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Você ora mais quando você está sofrendo. Não deveria ser assim. Não deveria ser. Você lê mais a Bíblia quando você está sofrendo. Não deveria ser assim, mas é. Então Deus, às vezes, envia sofrimento na sua vida com essa função para trazer você mais para perto. O Deus verdadeiro é aquele que se compadece e quer você perto. É o Deus que sofre com suas criaturas e que, de certa forma, sofre a dor juntamente com elas. Esse é o nosso Deus. O sofrimento é uma escola usada por Deus para nos trazer maturidade. Sem dúvidas, você deve estar sofrendo de alguma forma. Há um ano você deve estar sofrendo de alguma forma. Mas quais lições você tem aprendido? Você tem se aproximado mais de Deus? Você tem vislumbrado ainda mais Deus? A terceira verdade, e com essa eu encerro o sermão dessa noite. Deus é especialista em transformar tragédias em vitórias. Abacuque aqui levantou várias tragédias onde Deus transformou em vitória. Mas eu quero que os irmãos abram. Eu sei que os irmãos aí estão no último suspiro já. Mas eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, no último fôlego, meus irmãos. Suspirem aí o último fôlego. Toda vez que eu venho com essa camisa de xadrez, parece que eu quero ser puritano, eu quero pregar 1 hora. Mateus capítulo 1, genealogia. Talvez você pule essa genealogia. Vou ler Mateus, aí pula, né? Não sei por que eu vou estar repetindo tanto, né? Genealogia. Livro da genealogia de Jesus, filho de Deus, filho de Abraão e tal. Agora, se você for um leitor atento, você observou que poucas mulheres são citadas aí. Poucas mulheres. No verso 3, Tamar.
No verso 5, Raabe e Ruth. No verso 6, mulher de Urias. No verso 16, marido de Maria, Maria, a mãe de Jesus. Lá em Abacuque, os irmãos viram, lá na oração de Abacuque, os irmãos viram que Deus é um Deus que age na história. É o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que manda pestes à frente, Deus que guerreia na frente do seu povo. Deus é um Deus especialista em fazer tragédia, em vitórias. Eu vou pegar só uma, todas elas, se os irmãos lembrarem, todas elas estão envolvidas em tragédias. Essas mulheres não estão à toa aí. Todas elas estão envolvidas em tragédias de ordem sexual ainda. São mulheres, nessa época, mulheres eram totalmente desprezadas pela sociedade. Mulheres envolvidas em tragédias sexuais estão na genealogia de Jesus, do Filho de Deus. Deus é especialista em fazer tragédias e vitórias. Vou pegar só uma aí, Raabe. Não, Ruth. A sogra de Ruth sai de Belém, da terra do pão, porque faltou pão. Sai com seu marido e seus 2 filhos para um lugar totalmente hostil, Moabe, povo pagão, povo completamente diferente do povo de Israel. E ali Deus faz com que os filhos dessa mulher se casem, Noemi. Morre o marido, morre os filhos. Ela fica sozinha com as noras. Noras pagãs, moabitas. Ela diz, olha, eu vou pelo menos morrer na minha terra. Fiquem aí. Casem-se de novo. Uma diz, ok, eu vou tentar casar de novo. Voltar para casa dos meus pais. Mas Ruth diz, não, eu vou aonde você morrer, verei aonde o seu Deus será o meu Deus. Ela entendeu quem é o Deus verdadeiro. Ela volta para a terra de Belém. E aí, o autor de Ruth é irônico. Diz que por acaso, Ruth vai colher os frutos, né, os milhos, os restos, na fazenda de Boaz. E os irmãos conhecem toda a história. Boaz resgata Ruth e ali entra para a história. De uma tragédia, de uma situação que poderia dar tudo errado, Deus reverte em vitória. Então, o nosso Deus é um Deus que você pode se apresentar a Ele com suas queixas. Mas Ele quer te ensinar por meio desse sofrimento que você está passando. Mas não esqueça de uma coisa. Ele tem poder suficiente para transformar tudo isso em vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Vamos orar. Santo Deus, eu te louvo, Senhor, por tua graça e pelo teu amor.
Te louvo, Senhor, porque Tu és um Deus que age na história a nosso favor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa estar sobre nós. E que a Tua palavra possa ser usada, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito para comunicar ao nosso espírito que precisamos cada vez mais de Ti. Vivifica-nos, ó Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, lhes dê uma noite de paz e uma semana de paz debaixo da graça do Senhor.